E se alguém te dissesse que o maior problema do mundo corporativo hoje não é a falta de meta, nem de método, nem de gente competente, mas o excesso de anestesia, você pararia para ouvir essa pessoa? Esse episódio aqui ele é um soco elegante na ideia de que basta ser positivo, resiliente e seguir o script. Aqui a conversa começa onde a maioria evita, no desconforto. Falamos sobre por que a positividade tóxica adoece as pessoas, por que a meritocracia só funciona quando o ponto de partida é honesto e por que tanta gente vive presa em discursos bonitos que não se sustentam no chão da realidade. A entrevista atravessa histórias reais de um Brasil profundo, das salas de reuniões das grandes empresas, conectando filosofia, liderança, remuneração e as escolhas de vida de um jeito raro, sem frase pronta, sem autoajuda, sem romantização. Tem Matrix, tem pandemia, tem trabalho, tem luto, tem salário, tem poder, tem tempo e tem uma pergunta que fica ecoando. O que você tá fazendo com a consciência que você já tem? Não é um papo pra te motivar por 5 minutos não, tá? É uma conversa pra te acompanhar por muito mais tempo. Se você quer entender por que tanta gente tá cansada, ansiosa, desconectada, mesmo dando certo, como que a gente transforma o conhecimento em atitude de verdade? Esse episódio ele não é opcional pra você então, ele é necessário. Já nessa introdução deu pra perceber que tá diferente esse episódio, né? Essa atmosfera do Open House, e esse já é o terceiro episódio dessa série que a gente gravou no final do ano passado, em 2025. Todo ano a gente se reúne pra gravar episódios com plateia e você pode ter a chance de estar junto com a gente, fazer perguntas pros entrevistadores, fazer muito networking, passar um dia bem gostoso junto com o time da carreira e com os colegas de remuneração nessa comunidade. Quer saber quando vai rolar o próximo Open House? Então fica ligado nas redes sociais da carreira. Zugaib, obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos olhando para essas histórias, vai continuar na tela aqui para a gente ouvir legal. As limonadas. Bacana, bacana. Foi um prazer te conhecer no Conar esse ano e não é sempre que a gente consegue encontrar assim algumas pessoas que vão discutir sobre alguns temas que nos rodeiam o tempo inteiro, mas muitas vezes a gente nem critica, né? E você foi um cara desse que provocou muita gente naquele bate-papo. Aliás, esse bate-papo tá na nossa playlist lá do YouTube também. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado, poxa vida, muito honrado de estar aqui. Quando vocês me convidaram lá para o Conar, eu achei, que legal, né? Que experiência bacana. Aí vocês me convidaram para um podcast lá em Indaiatuba. Eu falei, esses caras são loucos, né, velho? Eles são meio doidos mesmo, né? Eles querem ver até onde chega esse negócio, né? Aí, quando falaram do evento aqui, eu falei, são loucos mesmo. Para fazer o encerramento, mas... Enfim, brincadeiras à parte, uma grande alegria estar aqui participando desse momento aqui com vocês. Num formato diferente para mim, porque normalmente eu estou no palco, eu estou fazendo aquela bagunça toda tal. Bagunça séria, tá, gente? É bagunça, mas tem um propósito, né? Tem uma coisa aí que visa realmente provocar, acima de tudo. E dentro dessa perspectiva de palestrante, né? Como você falou, eu não sou motivacional, não tenho nada de motivacional, cara, nada. Mas eu gosto de me colocar como incomodacional, acho que é muito mais legal. Acho que isso é muito melhor, né? Porque desse incômodo que eu acho que a gente acaba se colocando de um jeito mais protagonista na vida. Porque às vezes a motivação ela vem na forma de uma catarse, de uma euforia, aquele monte de coisa, yes! Eu não sou muito adepto disso. Tenho colegas que são, tal, respeito todos, mas eu não me sinto bem. Eu gosto de colocar a turma para pensar. E pensar não de um jeito hermético, né? Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Espero honrar esse espaço, essa mesa gigante aqui. Esse olhar inquiridor da Fernanda. Meu Deus. Você se considera um pessimista, assim? Não. Nem pensei. Um Schopenhauer, sabe? Um cara que... Não, eu sei, é Schopenhauer, mal-humorado, né, cara? Nietzsche, né, cara? Mal-humorado pra caramba. Assim, eu tenho um pouquinho, eu não vou negar. Eu tenho um pouquinho, sim. Eu tenho um pouquinho desse azedume. Mas, assim, Mas eu acho que, nessa hora, eu sou mais assim naquilo que o Ariano Suassuna definiu, né? Que não é nem pessimista nem otimista, é o realista esperançoso. Uhum. E desse realismo que eu entendo que a gente consegue se apropriar, né, daquilo que a gente é, acima de tudo, né? Porque, vamos combinar, o que tem de gente vendendo ilusão aí está uma loucura, né? E
E o que tem de gente vendendo ansiedade também tá uma loucura ainda maior. A ansiedade vende, viu, gente? Vende pra caramba, viu? A galera vende ansiedade aí em doses homeopáticas, doses cavalares, né? Mas o importante é manter você sempre ansioso. E quanto mais ansioso, mais você compra. E quanto mais você compra, mais você percebe que a solução está no próximo módulo, né? Então, isso que eu acho que acaba criando muito mais problemas do que realmente um movimento de desenvolvimento humano. Eu me coloco, eu sou assim partidário muito ferrenho do desenvolvimento humano, da consciência como ponto de partida. Então, eu acho assim que a autoajuda, não, eu prefiro a autoconsciência. Porque a ajuda vai aparecer, você vai encontrar os seus pontos de apoio ali, mas eu acho que nada vai acontecer se não houver autoconsciência. E, às vezes, você coloca uma turbina, uma ilusão em pessoas que estão com uma autoconsciência muito descalibrada. Isso cria muito mais problema do que ajuda de verdade. Então, isso vem da educação, isso vem dos tempos de faculdade, sabe? De você pegar turmas assim, de noite, cansado, sexta-feira, a galera lá indo para a aula, eu lecionei nos cursos de propaganda e publicidade lá da minha cidade e tal. E assim, poxa, e aí você recebia o pessoal assim, num nível de cansaço muito alto, né? E não tinha frasezinha motivacional que desse jeito, né? E aí você tinha o seguinte cenário, você imagina, sexta-feira uma aula com tipo 100 alunos na sala, todo mundo cansado, né? Todo mundo assim com a semana inteira no lombo. E aí você lá na sua matéria, disciplinas como, sei lá, tinha umas bem áridas, como planejamento estratégico. É uma disciplina árida, né? E aí você tinha 3, 4 horas de aula, numa sexta-feira, todo mundo cansado, competindo com 6 bares na frente da faculdade. Você tinha que ser melhor que 5 bares, pelo menos. Para um você ia perder. Um você ia perder alguns soldados ali, né? Mas você tinha que ser... esse ser melhor implicava justamente colocar as pessoas numa perspectiva de consciência, de se colocar, de se perceber no mundo, com muita lucidez, né? Porque vamos combinar, né? Nessa hora você entende que muito discurso bonito de meritocracia, mas não funciona na realidade, no chão de realidade que a gente pisa. É bonito desde que o ponto de partida esteja muito bem equilibrado, né? Eu adoro meritocracia quando tem esse nivelamento no início, porque do contrário é uma luta muito insana. E aí você está lidando dentro desse cenário. Eu, como profissional de treinamento, eu transito nesse cenário, em vários cenários, né? Eu me entranho pelo Brasil aí. Então, assim, adoro me entranhar no Brasil, adoro ir para os vários interiores que existem no Brasil, porque ali você vai conhecer o Brasil de verdade, ali você vai conhecer o Brasil dentro do seu nível de realidade mais pura, né? E você descobre muita coisa bonita, você descobre muita coisa assim que a gente não imagina. A gente... No senso comum, a gente pensa que o Brasil é o que está no catálogo da CVC, tá, gente? Nada contra a CVC, tá? Nada contra, é legal, adoro, tal, mas não é aqui. A Bahia não é Porto Seguro, a Bahia não é só Salvador, não é só Carnaval, não é só Ilhéus, né? A Bahia é Chapada Diamantina, é Macaúbas, é lá para o fundão da Bahia, quase tropeçando em Goiás, sabe? Aí você vai descobrir só na Bahia um planeta à parte, um planeta com muitas micro-realidades, muitos assim, ecossistemas muito distintos. E eu, assim, isso me ajuda a criar um pouco mais esse senso de realidade. Você já assistiu, pouco da maionese. Você já assistiu Matrix? Assisti. Gosta de Matrix? Assistiu, Fernando, Matrix? Assisti a trilogia. Pô, só cara. não vi o último. Tem um quarto agora, né? Que esse eu não vi. Pô, eu também não. O quarto não. Mas o primeiro, para mim, resolveu uma parada Já interessante. resolveu, né? Já dá um barato. O Cypher tem um momento. O Cypher é o cara... O nome dele tem específico, né? Enquanto o Morpheus, ele propõe que você saia de uma ilusão e ele vai te dar um caminho, o Cypher olha e diz assim: eu sei que esse bife não é de verdade, mas quando eu coloco na minha boca, o cara que programou esse código me faz eu ter um prazer tão maravilhoso que eu não quero abrir mão dele. Minha pergunta para você... Tô esperando esse bife na vida real. Assim, nossa, ele existe, se não tem calorias... Pô, não, mas o código programa para ganhar caloria, tá? Você pensa o quê? Aí não tá bem programado, então. Mas o ponto é,
Será que as pessoas de fato querem sair da ilusão? E por que eu te pergunto isso? Porque, cara, olha para o mundo de ilusões que a gente está vendo, a construção em jogos, em vidas paralelas, a própria rede social, etc. Então, o ponto é, será que você é o abridor, eu vou chamar agora, o cara que quer abrir o caminho para uma consciência, mas de fato as pessoas falam, me deixa aqui, porque um grande provocador é um grande machucador. Sim. Ostra feliz não faz pérola, porque tem um caroço lá, tem uma areia lá dentro machucando esse negócio, até gerar aquele negócio belo. Aí agora eu te devolvo. Mesmo diante disso, você abriria a mão desse caminho? Olha, assim, ninguém quer sair do gostosinho, vamos falar um português bem claro, ninguém quer sair do quentinho, ninguém quer sair do gostosinho, e está certo, eu acho que está certo isso, né? O pessoal tem uma tendência a demonizar a zona de conforto. Eu adoro zona de conforto, eu amo minha zona de conforto. Eu trabalho que nem um louco para ter conforto nessa vida, meu Deus do céu, né? Então o pessoal fica demonizando essa palavra conforto, eu acho que isso aí começa um certo equívoco. O problema é quando a nossa zona de conforto ela se torna uma zona de inércia, aí é o problema, né? E quando a gente começa a compreender essa zona de conforto, é aí que entra talvez esse exercício de lucidez, né? Porque vamos imaginar que a nossa zona de conforto é um grande círculo aqui. Eu tenho aqui a minha melhor performance, vou falar alguns neologismos, alguns anglicismos aqui, mas o meu desempenho, tá? O meu melhor desempenho, ele está no limite dessa zona de conforto. Então, assim, e eu tenho que buscar fazer confortavelmente aquilo que eu almejo fazer. Não tornar isso um exercício de euforia que vai me jogar num terreno completamente desconhecido, que só vai me gerar pânico, estresse, desgraça, ansiedade e tudo mais, né? Então, aquela coisa, sai da zona de conforto, sai da zona de conforto. Eu sou o cara que vai falar, não, fica na zona de conforto. Entenda a sua zona de conforto. Entenda que é ali que está todo o seu melhor resultado, ali que está toda a sua história. Você é a sua zona de conforto e você tem que estar em contínua expansão. Para quê? Aquilo que tem uma figurinha que circula aí, né? Ah, aqui é a zona de conforto. Aí tem um X lá fora, longe, do outro lado do quadro. Aqui é onde as coisas acontecem. Pera lá, né? É legal. É bacana, é inspirador, mas você pular daqui para lá, né, você vai simplesmente criar uma ruptura tão forte dentro daquilo que você é, e aí as pessoas vão perdendo a sua história, o seu lastro, e começa a se tornar, talvez, eu vou usar uma palavra forte, vítimas muito fáceis, de discursos muito, assim, milagrosos, né? Então, e aí você vê que isso realmente alimenta uma indústria muito forte, né? Então, assim, a pessoa não quer ser, muitos não querem ter sair dessa anestesia. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu vou pegar um pouco o parâmetro do meu próprio trabalho, né? Dificilmente você vai me ver na convenção de final de ano de uma grande empresa. Lá vai estar o Bernardinho, lá vai estar o cara do Tropa de Elite, lá vai estar, né, a galera fazendo... Né? Lá vai estar a galera inspiracional forte, né, cara? Legal. Você vai me ver onde? Na reunião de forecast. É lá que você vai me ver, é lá que você vai me encontrar. Por quê? Tudo aquilo que se olhou na convenção, toda aquela alegria, toda aquela energia que eu acho que tem que ter esse impulso, tem que ter esse kick-off, né, como a turma fala. Kick-off. Corporativez. Kickoff. Kickoff kickoff é quando você chega a ter um cafezão, né? É café rápido. Kickoff. Você chega e fala, vamos tomar um kickoff, hein? Ali, um café rápido. Não é isso? Né? Droga. Tomar um café rápido ali. Assim, então, assim, tem que ter essa energia. Porém, a realidade vai se impor, amigo. A realidade vai se impor, tá? E aí, e no mundo que a gente está vivendo, vamos combinar, essa realidade está se impondo numa velocidade cada vez mais rápido, né? Então, tanto que, o que acontece? Tem lá a convenção, está em época de convenção agora, gente. Nossa, agora, época aí de março, convenção das farmas, né? Nossa, é uma maravilha. Passa 2 meses, a galera olha e fala, deu merda. O que nós vamos fazer agora para relocar dentro da realidade que se colocou? Ou seja, você percebe como filosoficamente a gente consegue trabalhar
esse campo de consciência. E a proposta não é assim levar a filosofia num campo hermético para as pessoas. Não é para ficar recitando o autor disso, daquilo, daquela outra, segundo fulano. A proposta é a pessoa viver filosoficamente dentro do seguinte estado de espírito. Poxa, eu tenho um conhecimento que a minha vida vai acumulando, um conhecimento que vem das experiências boas e ruins, um conhecimento que eu busco na academia, que eu busco na leitura, que eu busco na minha cultura, que eu busco no meu entorno. Ou seja, eu vou acumulando informação que se transforma em conhecimento dentro de mim. Né? Coisas boas e coisas ruins se transformam em conhecimento dentro de mim. Legal. Só que se esse conhecimento estanque, não serve a nada. Então, primeiro passo filosófico para a vida, transformar esse conhecimento em sabedoria. Opa, começou a fazer um sentido. Eu comecei a abrir a biblioteca por dentro. Eu comecei a, tipo, aquilo que eu sei, estou buscando, como eu espelho isso no mundo aqui fora para poder criar algum sentido, criar algum impacto, promover algum legado, palavras bonitas e tudo mais. Lá. E aí, só que também só essa sabedoria de identificar o que você pode fazer, também é fácil fazer. Ah, legal, eu sei que com o que eu sei eu posso fazer tal coisa. Tá. Aí vem o terceiro passo, que eu acho que é onde entra o espírito da filosofia bruta aí, que é transformar essa sabedoria em atitude. Aí o impacto começa a acontecer. E na hora que você vai provocar impacto, prepare-se, meu amigo, porque o atrito vem, óbvio, não vai ser tudo gostosinho, você não combinou com os russos, você não combinou com a realidade vai se impor. Então, aí começa esse exercício de consciência, onde eu estou, o que eu tenho, o que eu trago comigo, que realidade que está me circundando e como que eu uso isso para trabalhar. Você fala bastante da positividade tóxica. Você acha que o corporativo é um ambiente fértil para a positividade tóxica? Eu acho que sim. Eu conheço empresas que já perceberam que isso aí é uma coisa assim que dá um brilhozinho, dá um cartaz bonito, né, no mural ali, né, dá um banner bonito na recepção. Né? Mas de que adianta você estar rodeado de cartaz e positividade tóxica e tudo mais, se, por exemplo, não tem aquilo que as meninas falaram aqui antes, um ambiente de confiança, um ambiente de segurança psicológica, um ambiente onde a equipe pode ser ela mesma. E para ser você mesmo, você precisa, a gente volta no ponto inicial, precisa ter autoconsciência. Você não vai ser você se você não tiver autoconsciência. Você corre o risco de ser um arremedo de alguém que você admira, corre o risco de ser uma cópia mal feita, a xerox do fax do e-mail, entendeu? Então, você começa a virar uma cópia mal acabada de coisas que você vai replicando apenas porque te emocionam. Mas nem sempre aquilo que te emociona é aquilo que vai te fazer essa zona de conforto expandir para chegar naquilo que você deseja. Até porque emoção é tudo que a gente quer causar. Todas as atrações, as coisas que acontecem à nossa volta é para causar esses arrepios mesmo, né? Tudo. É uma vida... É o imaginar a Disney sendo o teu mundo, entende? Que é um mundo de maravilhas e coisas, o que de fato não é a realidade. Cara. Então, assim... Agora, gente, por favor, não sou mal-humorado. Mas eu queria fazer uma pergunta. Deixa eu só fazer um ponto, porque esse ponto é interessante. Não chorem, não. Diferente do forecast, nós trouxemos você para um encontro do último momento. Podcast. E ele não é para ser pessimista, mas é para estimular a reflexão. É sério. Porque tem uma coisa interessante, assim. Eu estou 12 anos nesse segmento de remuneração e vocês devem estar muito mais tempo que eu. E é um segmento muito intuitivo. E ele trata de recompensas. E talvez se ele fosse menos intuitivo... E subjetivo também, né? Exato. Eu poderia... Porque, de fato, o que esse mundo dos dados quer mostrar? E a gente vê algumas companhias, essas big techs americanas, trabalhando um novo formato. Eles querem olhar para um entendimento maior do ser humano para tentar recompensar ele da forma que mais ajusta. Tudo bem, cara, tem interesse comercial, etc. Beleza, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem alguém estudando. E que ponto eu quero chegar? Filosofia caiu... Veja, agora eu vou dizer a palavra, tá? Principalmente dentro do mundo corporativo. E aí tem uma resposta de por que esse episódio está aqui hoje. As pessoas não tendem a banalizar a filosofia dizendo assim, o cara está filosofando, o cara está viajando, o cara está falando papinho que não muda a história de ninguém. Mas agora, acho que há 2 dias... Fez 70 anos que uma mulher negra decidiu não dar o lugar dela para um branco dentro de um ônibus. Beleza? O que isso significa?
essa tal filosofia, tem um cara chamado Kant que começou a trabalhar forte em cima disso para dizer que seres humanos não são diferentes, cara. Que um não é menor que o outro, entende? Existe uma coletânea de gente pensando para modelar a sociedade, e hoje a gente senta em cima de um monte de gente que investiu tempo nessa matéria, que é a matéria da vida. Bom, a minha questão para você agora é essa, porque de fato, talvez seja necessário fazer essa conexão. E o que a gente quer de fato com o quinto dia útil é despertar esse tipo de coisa. Olha o que a Fernanda acabou de dizer nesse vídeo quando a gente começava. Está cheio de conteúdo, mas a gente quer despertar. E se sair daqui agora 10 pessoas que despertaram essa lógica, eu disse, cara, vencemos. Por quê? Porque vai comprar da Carreira Miller? Cara, isso é outro ponto, é outra consequência, se vai fazer negócio com a gente ou não. Eu quero que as pessoas vejam como a gente pensa dentro desse negócio e o que isso impacta com as pessoas que estão à nossa volta, a maneira como a gente lidera, sabe? Porque uma das questões que eu trago também é assim, por que o mundo corporativo ele ficou tão doente e por que ele é um terreno tão fértil para essa positividade tóxica? Talvez porque as pessoas deixaram de associar filosofia ou filosofar com algo que vai dar um resultado palpável, que vai ter ROI, porque ROI é só aquilo que tem um número envolvido. Expressa em números, né? Te expressa em números. Mas o quanto que a filosofia vira um antídoto para a gente não adoecer nesse mundo do trabalho e para a gente poder também entender os mecanismos do porquê que eu recebo tal salário, por que eu tenho tal reconhecimento em X lugar, Y lugar, por que o meu trabalho vale tanto, porque tudo isso são escolhas emocionais, não suas de alguém. E há quem discorde, que acha que as escolhas que a gente faz são puramente racionais. E eu estou olhando para o Emerson, mas não é o Emerson, é outra pessoa. Mas toda escolha que a gente faz... filho. Eu tento pular essa parte racional. É emocional. Eu quero fazer o cara então, comprar, eu escolher trabalhar num lugar e não no outro não está necessariamente ligado a ganhar mais ou ganhar menos. O quanto que a filosofia serve de antídoto para eu não virar massa de manobra para quem entendeu que a filosofia funciona para alguma coisa, entendeu? Bom, vamos um pouquinho no início, um pouco antes aí da questão da banalização, né? É a mesma banalização quando você fala, isso é marketing, né? Você só fala, isso é marketing, o cara está mentindo, é marketing. Tem essa banalização também, né? E quando o cara está assim, né, num campo um pouco mais de pensamento abstrato, está filosofando. Está desconectado da realidade. Tá? Então, legal, vamos trazer para a realidade, então. Fórum Econômico Global 2025, uma das competências que foram colocadas lá para a liderança até 2030 é justamente pensamento abstrato. Ou seja, você tem que abstrair diante de um mundo que é extremamente complexo, né? E a filosofia ajuda você a tirar um pouco o caldo dessa complexidade e trazer para algo mais palatável. Então, e a pessoa tende a entender que a filosofia te leva justamente no oposto, que te leva para um caminho de hermetismo, para um caminho de alta intelectualidade, um caminho onde você vai começar a falar uma língua que poucos entendem, e eu acredito que é justamente o contrário. Ela tem que tirar você desse lugar com nível de consciência e te colocar no mundo real, né? Porque, na prática, o mundo continua tendo duas dimensões, uma dimensão que é platônica, mundo das ideias, mundo do campo do pensamento, né, da ideação, dos projetos, né? O mundo de Platão, lembra dos amores platônicos, gente? Coisa linda, né? Maravilha, né? Por que é legal o mundo platônico? E aí onde o pessoal, às vezes, olha para isso com um certo preconceito. Porque ele não existe. Porque tudo deu certo lá, Fernanda. Tudo deu certo no mundo platônico, né? Aquela nossa paixão da adolescência lá no mundo platônico está bem resolvida. Na vida, você sabe que você se lascou. Você teve que pegar o que veio. Mas no mundo platônico, a coisa, todos os seus projetos, todo projeto já deu certo na cabeça da gente, fala a verdade, né? Só que a gente vem para o mundo aqui fora, para o mundo atômico, o mundo que tem atrito, que tem cheiro, que tem dor, que tem frio, que tem calor, que tem discussão, que tem, enfim, onde a realidade se impõe. E aí começa um pouco dessa dor. E aí talvez o pessoal entenda que, se esse é o mundo da métrica, o mundo atômico, o mundo da método, métrica, monitoramento e da nossa capacidade de lidar com a mudança, interpretar e lidar com a mudança, se é aqui que tudo funciona, que aqui que é tudo aparente, então eu vou ficar só aqui. Porque é aqui que eu vejo o ROI. É aqui que o ROI aparece. Tá, legal. Só que você não tem como abrir mão do seu quanta platônico, vamos dizer, do seu quociente platônico.
Porque é justamente ele que te coloca nesse campo de abstração, de olhar, de entender, de intuir, de fazer uma leitura do mundo um pouco mais transversal. Né? Porque dá para viver só no mundo platônico? Não dá. Dá para viver só no mundo atômico? Não dá. Você tem que viver nos dois juntos. E não é naquela coisa assim, vamos resumir, coração e razão. A gente resume isso como coração e razão. Tá? E você cansou de ouvir isso na sua vida toda. Tem que colocar coração e razão em equilíbrio. Né? Toda hora você ouve isso. Olha, precisa equilibrar mais coração e razão. Precisa equilibrar. Legal. Então, vamos chamar um cara chamado Newton aqui para a mesa, que lá nas leis da inércia, né? Lá, nas leis da física de Newton, ele já falava, né? Que se você tem duas forças distintas, de igual intensidade, cada uma te puxando, te empurrando, né, em sentidos opostos, eu tenho aqui 50 de coração, 50 de razão, e, na verdade, eu estou... O nome da lei é da inércia. Então, você está exatamente no campo da inércia. Né? Agora, quando você pega coração e razão e aponta para a mesma direção, olha a atração que isso ganha. Olha a atração que isso ganha. Então, assim, equacionar, colocar não em equilíbrio, mas em sinergia. Ou seja, e aí, quando você fala da filosofia, você fala justamente de resgatar essa nossa capacidade de olhar, de interpretar, de intuir, de perceber, de fruir nas ideias, de fruir no mundo onde tudo pode acontecer, né? Mas trazer isso para o campo da realidade. Ou seja, transformar conhecimento, sabedoria em atitude. Né? Eu trago até, inclusive, a frase que eu abro o primeiro capítulo da Revolução no Pouquinho, que é a segunda edição, que eu lancei agora no ano passado. Esse livro nasceu em 2014, depois ganhou a edição de 10 anos de trabalho aí. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado, eu vivi nos últimos 10 anos de produtos desse livro, treinamento, palestra, workshop, tudo aquilo que é produto derivado de um livro. E aí a frase que tem lá diz assim, coração abre a trilha, razão pavimenta a estrada. Eu trago isso tatuado no braço. Coração abre a trilha, razão pavimenta a estrada. Ou seja, cara, é na mesma direção. É na mesma direção. Mundo platônico e atômico na mesma direção. Bacana, você idealizou, você pensou, você projetou, você planejou. Né? O que é um planejamento, gente? É um sonho. É um mundo platônico. É um mundo platônico da empresa. É um mundo platônico que vem encadernado em PDF. Né? É um mundo platônico que vem com uma capa bonita que você encomenda lá com a agência de propaganda. É o mundo platônico. E hoje está todo mundo olhando para 2026 com esse mundo platônico no PDF lá. Olha, o que faremos em 2026? Isso é legal pra caramba. Bacana, legal. Tem que ter, claro que tem que ter isso. Você tem que ter uma pulsão, como diria Freud. Você tem que ter uma pulsão para te movimentar, né, para te tirar dessa zona de inércia. Tá? Então, coração abrindo a trilha. Legal. Razão vem e pavimenta a estrada. Mundo da execução. Mundo da execução, e a execução tem que ser robusta. Tem que ter meta, método, métrica, monitoramento. Né? O campo da remuneração ajuda a clarear muito disso. Né? E também tem que ter um quinto M aí, que é a mudança que vai se colocar, e você precisa interagir com essa mudança. Volta no tempo aí, vai lá em dezembro de 2019. O que a gente estava fazendo? Volta no tempo aí, gente. Dezembro de 2019. Você olhava para 2020 e você pensava o quê? Nossa, vai ser o meu ano, 2020. 2020 vai ser o meu ano. Olha, 2020, velho, que loucura. Até a numerologia está dizendo que vai ser uma maravilha. 2020 vai ser loucura. Veio 2020. Daqui a pouco tinha uma pandemia no meio do caminho. Aí vem filosofia bruta pura nessa hora. Né? Tem um filósofo contemporâneo que eu gosto muito, vocês devem conhecer, um cara chamado Mike Tyson. Mike Tyson resumiu numa frase, talvez mais de 2.600 anos de tentativas do homem explicar a mudança. Nem Heráclito conseguiu ser tão assertivo quanto Mike Tyson. Anos 90, entre as lutas ali homéricas de Mike Tyson, com o seu arqui-rival ali, que era o Evander Holyfield, na véspera um repórter chega para Mike Tyson e fala, Mike Tyson, acabei de entrevistar o seu adversário, ele disse que tem um plano para derrubar você amanhã. Mike Tyson virou do alto da sua sabedoria milenar, rústica, e falou, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara.
Realidade se impondo. A gente tinha um plano em dezembro de 2019. A realidade veio e deu um soco na cara de todo mundo. E até apareceu aqui, a primeira resposta tinha lá na enquete aqui que foi colocada, a pandemia foi um grande limão. Muita gente se reinventou na pandemia. Eu me reinventei, você, todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que em alguma coisa da vida teve que se reinventar. Você tinha a resposta? Não. Aí entra o mundo da métrica, o como que ele tem prazo de validade, só costurando agora, tá? Agora vamos conectar tudo isso aqui, tá? Assim, nós falamos aqui, legal, dá para viver só no mundo platônico, só do sonho? Você pode ver onde você quiser, vamos combinar. Você vive onde você quiser, tá? Mas a história, né, a ciência, médicos, psicólogos, pessoas que acompanham aí, pessoas que estão caminhando aí para lá da segunda metade da vida, né, como a gente fala, já apontam que uma vida assim é uma vida de pouca realização, que não vai te trazer muita satisfação lá na frente. Você vai olhar para uma linha do tempo e não vai enxergar muita coisa. Isso vai te cobrar um preço. Por isso que se fala tanto de ter propósito. Certo que se romanceou muito propósito de uns anos para cá, mas você tem um propósito, tem um sentido, um significado para aquilo que você faz. E não precisa ser salvar o mundo não, tá, gente? Não precisa ser uma coisa, falar para, que o meu faço para mudar o mundo, para melhorar. Não, muda o seu entorno, muda a sua casa, muda o seu bairro, muda a sua rua, tá? Porque você fala propósito na cabeça de alguns desavisados, é só, né, coisa assim. Vou criar a cura do câncer. Beleza, você é cientista, vai com tudo, estamos todo apoio. Mas, né, vamos entender que a coisa... Legal. E aí, aí você dá para viver aqui, você vai ter um preço lá na frente de muita frustração. Legal, então vou viver no mundo da métrica, lá, porque aqui que é onde o resultado acontece. Tá. Dá para viver só aqui? Também dá, você pode, não tem, você vive onde você quiser. Você tem esse poder de decisão. Mas viver só aqui também tem prazo de validade. E talvez é um prazo de validade mais curto do que o outro. Porque qual que é o prazo de validade do mundo da métrica? Até a próxima mudança se impor. É até as curvas mudarem completamente. E a pandemia foi exatamente isso, mudou completamente as curvas. Ninguém sabia por onde começava. Ou seja, o que nos salvou inicialmente na pandemia? Já que todo mundo estava no zero, literalmente, zero absoluto dentro de casa, o que eu faço agora, meu Deus? Né? O que foi que nos salvou? Exatamente a nossa capacidade de abstração. Nossa capacidade de olhar, de imaginar, de intuir, de começar. Vamos combinar, nada do que se usou na pandemia foi inventado na pandemia, gente. Zoom já tem desde 2002. E foi a grande ferramenta. Ou seja, reordenou todo o entorno, reordenou, deu nova lógica para as ferramentas. O Zoom começou a valer mais do que a empresa aérea, porque os aviões estavam todos no pátio. Ou seja, olha como muda a curva, olha como muda a régua. E se você não tem essa capacidade de abstrair para conectar essa realidade que está colocada, você vai ficar apenas paralisado. Então, não é pegar o limão e fazer uma limonada. Isso é o óbvio que a vida espera da gente. É pegar o limão e espremer no olho da vida. É isso que ela quer. Ela vai gostar. Ela quer essa desobediência. Ela quer esse enfrentamento. Ela quer essa malcriação. Ela quer essa malcriação da gente. Porque o limão é óbvio, vamos combinar. Fazer o limão é óbvio, fazer limonada é óbvio. Já tem muita gente fazendo a limonada. Agora, quem pega o limão e fala, não, vem cá você, vida, vem aqui. É isso que ela quer. Então, isso eu entendo que está justamente nessa capacidade de equacionar coração e razão e apontar para a mesma direção. Uhum. E com isso, vai dar tudo certo, Eduardo? Não, vai dar muita merda no caminho, pode ter certeza. Não tem nada de, basta... Não é assim, não tem milagre nessa história. Tá? Vai ter choro, vai ter ranger de dentes, vai ter tudo aqui, vai ter tudo isso, porque isso faz parte da experiência humana. E compreender todos esses dilemas que fazem parte da experiência humana é que talvez a filosofia nos ajude, porque todo mundo é motivado até a hora que tem um parente sendo enterrado depois de 6 meses de câncer. Todo mundo vive sempre num mundo de felicidade, até a hora que, de repente, sofre um acidente e precisa, literalmente, mudar totalmente a sua forma de viver, de encarar e de se posicionar na vida. Todo mundo tem um alto astral super, hiper, mega da galera, né? Só que, quando vem uma mudança brusca, os chamados, pode vir na forma de
pequeno revés, um aborrecimento, uma tragédia, uma pandemia, um desemprego, enfim, uma demissão, as pequenas tragédias que nos jogam nos vários lutos da vida, né? Quando você não tem essa capacidade de se situar dentro desse luto, você cai, velho. Você cai. Invariavelmente, você vai chegar em lugares que estão sendo muito discutidos atualmente, com um pouco menos de tabu, como a depressão, por exemplo. Ainda tem muito tabu, tem muito ainda olhar enviesado sobre isso, mas se você vai invariavelmente, se esse luto não for bem administrado, em um exercício filosófico com a vida, você invariavelmente vai cair dentro de uma vala meio difícil de sair sozinho. E no mundo que está acelerado, você cai cada vez mais rápido e cada vez mais vezes. Então, eu acho que o despertar, o trazer a pessoa para um olhar filosófico, não tem a intenção de eliminar a anestesia, ou eliminar a motivação, ou eliminar a forma de encarar a vida, olhando para todas as variáveis. Não, justamente colocar ela naquele realismo esperançoso. Cara, eu estou aqui, a realidade vai se impor, meu ponto de partida é diferente do seu, é diferente do dela, é diferente do outro. O que eu tenho de real para, a partir do que eu tenho, começar a trabalhar? Então, é que fazer isso, às vezes, né, quando você tem como premissa de uma convenção de vendas, por exemplo, apenas dobrar o faturamento esse ano, a que custo? A pergunta que eu faço, a que custo? Isso aí não conecta com a realidade. Tá bom, vou dar um exemplo bem real, então. Em 2020, nós estamos em 24, uma grande farmacêutica me chamou para conversar com as suas lideranças em todos os níveis ali. Tá? Você foi filosofar lá. Eu fui filosofar. Por quê? Olha o dilema. Por que eu te falei que eu não vou estar na convenção desse cara, mas eu vou estar no forecast? Né? Por quê? Olha, Eduardo, vai ter um encontro de liderança e... Pauta, briefing, vai lá. Falei aqui estou falando aqui com o nosso compliance. Compliance. E tem uma galera aí que é tubarão de venda, velho. A galera vende até a mãe, cara, mas vende, viu? Vende bem. Vende os caras que bate resultado pra caramba, maravilhoso. O cara é muito bom, o cara gera um faturamento. Só que hoje as métricas são muito mais apuradas dentro de uma empresa. E a métricazinha lá dos processos trabalhistas, Eduardo, tá bravo, velho. O negócio começou a pegar, bateu no índice aí, no período apurado, né, no ano fiscal deles ali, tinha tido um índice de mais de um processo, uma ação trabalhista aberta por dia. Era uma média tipo assim, 1, qualquer coisa por dia. Ou seja, 365 dias tinha tido, 400 e poucas ações trabalhistas naquele ano fiscal. Eduardo, como é que a gente estanca isso? Eu falei, vamos botar a turma para pensar. Para entender que sustentabilidade não é só botar lixeira colorida no corredor. Aí chega no final do dia, junta todo o lixo num saco só, né? Não adianta nada. Não é só isso. Então, sustentabilidade, cara, é a empresa ter uma entrada boa de lucro aqui e, ao mesmo tempo, não ter um ralo aberto aqui, ao ponto de tornar totalmente questionável o comportamento dessa liderança. Então, aquilo ia ser o quê? Literalmente um último alerta para essas lideranças que já vinham tendo várias ações, assim, feedbacks e avaliações, e, enfim, conversas, mais one-to-one, aquela coisa toda, para dar, tipo assim, galera, daqui não dá mais para ir com esse comportamento. Então, daqui para frente, de uma forma bem clara, vai ficar claro que daqui para frente vai mudar o jogo. Então, precisamos mudar esse quadro, precisamos despencar esse indicador. Né? Não foi o Bernardinho lá naquela hora. Não foi o Cortella. Né? Não foi o Tropa de Elite. A Tropa de Elite vai matar todo mundo. Enfim, isso é uma coisa meio... Né? Não foi. Tem que alguém que vai fazer essa galera se reunir, botar o dilema na mesa e falar, é isso que a gente tem que resolver. E a gente conta com a inteligência coletiva de todo mundo, nós fazemos todos pertencer nessa hora, para que todos coloquem-se do que estão pensando, como estão pensando, que construam co-criativamente
uma linha de saída para esse negócio, que depois eu resgato todo esse material que é produzido, compilo tudo isso, transformo num manifesto daquela reunião, de forma que essas pessoas sintam-se corresponsáveis por aquilo que foi criado. Não é um top-down, não é o presidente da empresa que mandou baixar por decreto, não. A gente criou a partir do momento que fomos confrontados com o problema. Realidade se impondo, e você tendo que mobilizar tudo aquilo que você tem para poder lidar com essa realidade. E a gente faz isso todos os dias, em níveis maiores, níveis menores, níveis mais complexos, níveis menos complexos. É isso. Você sabe que eu estava vendo... Gente, eu viajei muito, amado. Não, Tá bom, eu não conectando? sei. Para mim está muito claro isso aqui. Está conectando? Porque, às vezes, quando eu falo, faz muito sentido para mim. Não, no seu mundo Eu entendo platônico. tudo. Faz... Eu entendo tudo. Vamos virar Mas é um a página. problema. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem um Quer microfone botar aqui no agora. mente? Hã? Não quer botar no meio? Oi, querido. Paulinha. Peraí. Aí. Seu nome, querida? Oi? Seu nome? Paula. Eduardo, saiu um pouco, assim, do foco profissional, mas que vai conectar pouco, depende. Você trouxe muito essa questão da filosofia, da nossa capacidade de elaborar, de criar conexões, né? Nossa própria capacidade cognitiva. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa nova geração que está sendo formada muito para a inteligência pura, a inteligência artificial, e eu acho que não vão chegar no mercado de trabalho, não vão chegar na vida com a mesma capacidade de elaborar e de refletir e de cognição que a gente. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, os impactos disso da própria vida, no mercado de trabalho das empresas, mas da própria vida, né? Estudar a filosofia, a elaboração, a vivência que a gente teve é uma, que eu acho que nos permite ainda fazer isso hoje, ter essa análise crítica. Mas e essa geração que está com 10, 15 anos, que já acho que já chega de uma outra forma? Nas horizontes. Para isso a gente vai precisar invocar um conceito aqui do chamado Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Tá? Nos anos 80, a minha adolescência eu vivi nos anos 80. Anos 80, aquilo que os economistas se habituaram a chamar de década perdida no Brasil, porque era uma troca de regime de governo, uma economia completamente bagunçada. Hoje a gente reclama de uma inflação, sei lá, de 5% no ano. Na época a gente tinha 89%, em novembro de 89 deu 89% no mês, ou seja, né? E eu era jovem naquela época. Eu olho a juventude de hoje, eu me vejo exatamente naquela época, só que em outro espírito do tempo, em outro momento, em outra época, em outras métricas, né? Num mundo onde a verdadeira crise que a gente tinha ali era uma crise, sim, de escassez. Era um mundo escasso. Tá? Aí eu, com todo o meu impulso, minha vontade, minha família me incentivou a fazer Senai aos 14 anos de idade. Olha que maravilha. Sou eletricista de manutenção, viu, gente? Vocês devem ter olhado que eu estava olhando um monte de coisa aqui, por causa desse passado. Mas, assim, e aí fui fazer Senai com 14 anos, odiava aquilo, não tinha nada a ver comigo, né? Enfim, eu vou um pouco destruído. Tira esse povo da minha mão, por favor. Eu estava lá, né, fazia o Senai, aquela coisa, fui estudar técnica, eletrotécnica e tal, né? Meu pai trabalhava no mercado de alumínio, tinha um cargo maravilhoso numa grande multinacional da época, até 82, estudou incentivado, foi se formar num curso superior incentivado pela empresa, porque deu para ele a promessa de que se ele tivesse um curso superior, ele atingiria um cargo maior dentro da organização. Coitado, foi lá, se arrebentou, estudou, já casado, com um filho, caramba, né? Aquela história que muita gente conhece. Foi lá, se formou em 82, mudou uma gerência lá, não foi com a lata dele, mandou ele embora, e ele catou lata até o final da vida em 2013, literalmente. Foi pingando de emprego em emprego. Volta nos anos 80, então. Eu chego para o meu pai com um empreguinho mais ou menos delineado, o sonho da família brasileira, trabalhar na Eletropaulo, na Petrobras ou nos Correios, né? Eu fui trabalhar na Eletropaulo, e aí a Eletropaulo era a antiga concessionária de energia elétrica nossa aqui, que hoje vocês chamam de EDP, com raiva, com ódio no coração, o problema de vocês que não quiseram. Enfim, eu chegava para o meu pai e falava, pai,
não gosto do que eu faço. Eu odeio o meu trabalho. Meu trabalho não tem nada a ver. Meu trabalho não dá aquele... Não sinto um amor pelo meu trabalho. Não tenho propósito. Nem essa palavra existia na época. Não tenho propósito no meu trabalho, né? Mas, enfim, não gosto, não estou feliz, estou ruim, não é o que eu quero trabalhar com arte, quero trabalhar com comunicação. Então, o pessoal olhava e falava, isso aí, está lá, perdido. Né? E, assim, aí ele virava para mim e falava assim, olha o espírito da época se impondo. Filho, olhe em volta. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Quem já ouviu isso aqui na vida? Né? O que você prefere trazer para casa? Desaforo ou desemprego? Olha, as coisas fortes, né, cara? Eu enfiava a minha frustração no saco e ia trabalhar com raiva. Tá? Eu era jovem, eu tinha o mesmo espírito disruptivo, inovador, mesmo espírito assim de querer transgredir, vamos combinar, todo mundo que hoje olha para o jovem e vê isso também foi assim. É que a gente esquece dessas coisas, mas a gente era assim também. A gente esquece. E hoje o jovem, no zeitgeist de hoje, que tem uma curva tecnológica infinitamente maior, uma curva de economia, apesar de caótica, muito mais pela política e pela má distribuição. A crise que a gente tem hoje é muito mais uma crise de valores, uma crise, é um caos. Porque o mundo, vamos combinar, é infinitamente mais abundante do que naquela época. Muito mais. Aí o jovem chega para o pai e fala, pai, eu não gosto do meu emprego. Vou sair. Ele nem pede. Eu vou sair. Mas o que você vai fazer, filho? Eu vou comprar um container de capinha de celular lá na China e vou abrir uma lojinha no Mercado Livre e vou vender. Trabalho de casa e, se bobear, vai ganhar mais que muita gente. Tá? Ou seja, tem possibilidades. Então, hoje, o jovem, e esse mesmo jovem que eu, geração X, a minha geração, eu tenho um olhar, eu até brigo um pouco com a minha geração por causa disso, olha para esse jovem, assim, como se ele não tivesse sido fruto da gente mesmo. Quem pariu a geração Z foi a geração X. Então, só que a gente não lembra, a gente não conecta essas coisas. Quando a gente vai para a empresa, a gente esquece que a gente é pai da geração X e que a gente ajudou a criar da geração Z. Né? Então, assim, e aí, o jovem continua sendo jovem, disruptivo, malcriado, desobediente, vai querer romper limites, como sempre foi. Né? Tem até um texto aqui bacana, eu vou mostrar para vocês. É legal contextualizar, eu sei que a gente está indo para um caminho um pouco mais assim, mas tem vocês já devem ter visto isso aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque esta juventude é insuportável, desenfreada e simplesmente horrível. O nosso mundo atingiu o seu ponto crítico, os filhos não ouvem mais os pais, o fim do mundo não pode estar muito longe. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Eles nunca serão como a juventude de antigamente. Pega essa luz, põe em cima de mim agora. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Aí vem lá, né? Tem uma outra frase que é atribuída a Sócrates, mas eu não vou falar porque ela é meio apócrifa. Mas a segunda frase é de Hesíodo, em 720 a.C. A terceira de um sacerdote do ano 2000 a.C. Né? E a quarta encontrou-se num vaso de argila descoberto em ruínas da Babilônia, mais de 4.000 anos. Ou seja, o jovem sempre foi jovem, sempre será jovem. O que muda é o entorno. Então, se o entorno nos dá a possibilidade, e a gente que olha para o jovem hoje enxerga que está vendo essa ruptura, aí eu tenho uma notícia triste para dar para vocês, que tem a ver com a nossa finitude, que tem a ver com o ápice do pensamento filosófico, que diz simplesmente assim, você vai morrer. E dentro de uma probabilidade, o risco de você morrer antes do jovem é maior. Não sei que alguma bobagem aconteça, mas probabilisticamente falando, você vai antes.
Então, eu acho que a gente, antes de olhar o jovem e tentar diminuir, eu sei que os parâmetros intelectuais estão diferentes, o parâmetro de leitura está diferente, o parâmetro de vocabulário está diferente, o parâmetro de construção de enunciados está diferente, o parâmetro de raciocínio, de resolução de problema está diferente. Porém, há outras tantas habilidades que essa juventude, que essa geração está trazendo, que a minha geração não cultivou. E aí esse jovem da geração Z olha para os pais que adoeceram, o pai que morreu de infarto com 50 anos, o casamento da família que acabou, a família que adoeceu, a mãe que teve que criar os filhos sozinho, e fala assim, você está falando para eu ser igual a você? Aqui para você, aqui que eu vou ser igual a você. Então a gente precisa entender onde se conecta esses dois mundos, porque eles têm coisas boas e a gente também tem coisas boas. E quando a gente apenas coloca num descompasso, porque somos mais velhos, por sermos mais velhos, vamos antes. Eu quero trabalhar até morrer, não sei com quantos anos isso vai acontecer, mas eu quero trabalhar até morrer, espero ter saúde para isso. A vida tem me botado uns percalços aí, mas eu tenho tentado lutar bravamente. Mas, enfim. Mas, assim, então, aí a gente pensa assim, poxa, então, pera lá, né? Eu tenho que entender essa cabeça. Eu tenho que entender que talvez nós sejamos muito mais interdependentes do que o mais velho no papel professoral e o mais jovem no papel, eu quero aprender com você, você precisa aprender comigo. Eu não sei, Paula, se isso conecta com o seu sentimento. Não sei se isso conecta, porque eu quando às vezes vejo pessoas assim, não fosse o caso, lógico, mas às vezes o pessoal falando, um jovem não sabe o que quer. Eu falei, ele pode não saber o que quer, mas ele tem absoluta certeza do que ele não quer. E isso já é um grande lucro nesse mundo. Isso já é um grande lucro nesse mundo, porque isso conversa diretamente com valores. Com valores. Eu não quero adoecer como meu pai adoeceu por ter engolido tanto sapo no trabalho, ter trabalhado até tarde, não ter visto a gente crescer, enfim, nunca estava presente, né? Não viu nada, a família ruiu, minha mãe se arrebentou, aquela coisa. Ele não quer isso para ele. Então, talvez o grande aprendizado que essas gerações novas estão trazendo para a gente é exatamente um resgate de valores mais sustentáveis, se é que um dia eles houve esses valores. Né? Então, assim, eu acho que há um grande aprendizado em curso. E a gente precisa estar aberto para esse aprendizado, porque senão a gente corre o risco de colocar todo mundo em vidrinhos com letrinha. Esse é X, esse é Y, esse é Z, esse é Baby Boomer, esse é não sei o quê. E aí você começa a trabalhar essas pessoas dentro de padrões extremamente excludentes, extremamente assim, estereotipados. E vamos combinar, você tem pessoas assim que se aprofundam culturalmente, que leem, que ouvem música, que exploram, pessoas que são canalhas, pessoas que são idiotas. Canalice e idiotice é uma coisa transversal, ela está em todas as gerações, em todas. Né? Mas a gente tende a olhar, talvez, só o moleque que está fazendo a dancinha no TikTok. Só que a gente tem que lembrar que ele está ganhando, às vezes, mais do que a gente. Então, que mundo é esse que a gente está pisando? É a realidade se impondo. Como eu me coloco nesse mundo, como eu crio relevância para o meu trabalho. Porque se eles vão ver mais tempo do que eu, esse é o mundo que vem pela frente. E eu tenho que olhar para isso filosoficamente, para me situar nesse mundo. Porque senão eu vou ser aquela tiazona falando, no meu tempo era mais legal. Velho, o seu tempo é hoje. Se você está respirando hoje, se você está aqui com o seu coração batendo hoje, o seu tempo é hoje. Você tem um pouco mais de história, talvez, que outros. E não necessariamente história significa maturidade. Volto a dizer, tem canalha e tem gente imatura e tudo quanto é idade. Então, não necessariamente a história nos confere maturidade. Então, assim, eu sou o cara que vai chegar numa empresa, não dá para, porque eu tenho aqui uma galera que é geração Y, opa, para, porque você já está botando todo mundo dentro do estereótipo, como se todo mundo fosse igual. Você não está levando em conta o ponto de partida de cada um, você não está levando em conta toda a transversalidade, todos os recortes que existem entre cada um desses que você está achando, todo mundo é igual porque está na mesma idade. O jovem geração Y, lá do Jardim Ângela, é diferente do jovem geração Y aqui do Jardins.
Posso te assegurar isso. Né? Tem os mesmos sonhos, talvez, porque o ambiente tecnológico está aí. Aqui é uma realidade ter iPhone 17. Lá o cara está batalhando, está dando um duro danado, às vezes está lá, se arrebenta para comprar em muitas prestações. E aí a gente olha e fala, lá, vai no celular. Pô, ele está vivendo o mundo dele. Ele está tentando se colocar no mundo dele. Eu não condeno isso. Não condeno isso. Mas o ponto de partida é diferente. Então, tem uma estatística que eu acho tão cruel, gente. Tem um instituto chamado Instituto Nossa São Paulo. Eles fazem levantamentos assim relacionados à longevidade, qualidade de vida e tudo mais. Você sabia que a pessoa que mora aqui nos Jardins, ela vive, a expectativa de vida dela chega a ser 23 anos maior do que a expectativa de vida da pessoa que mora lá no Capão Redondo, que mora lá nas áreas periféricas da cidade. Tá? Nas áreas periféricas da cidade, com todos os seus desafios estruturais que existem. Você está falando o quê, cara? De 10 quilômetros? 10 quilômetros você anda, você vai viver 23 anos a menos. E aí? Isso, a grosso modo. Aí você começa a colocar outros recortes. Tá, coloca, então, a pessoa dentro desses 23 anos, o negro, dentro desses 23 anos. Vai ter outro recorte. Coloca a mulher negra, vai ter outro recorte mais cruel. Coloca a mulher negra, mãe solteira, mãe solo. Vai ter outro recorte nesse negócio, que vai cada vez mais criando criticidade para a coisa. Ou seja, será que filosofar é fugir da realidade? Cheguei na sua resposta? Eu acho que a gente podia bater palma e... Você sabe que a Paulinha fez essa pergunta e eu me lembro eu assisti um vídeo e esses caras, esses CEOs das Big Techs aí, e o próprio Steve Jobs, ele falava assim, em casa meus filhos não têm iPad, porque o momento que a gente tem que aproveitar, o cara também é carrascão, tem um monte de coisa, não estou protegendo Steve Jobs aqui não, nem nada, mas o que ele dizia era, o momento que a gente tem junto é para falar de contos clássicos e filosofia, então... Tipo, você pensa, o cara dentro dessa casa dele, que ele vai estimular... Não, ele vai estimular esses caras a pensar no espírito do tempo. Para quê? Para pensar na melhor solução. Eu, pai, designer, um cara, pensei isso para esse momento. Mas daqui 40 anos é outra coisa. Essa empresa ela precisa se reinventar para entender o espírito do tempo 40 anos depois. Então, né? Entender o que está indo na cabeça desses jovens. E a gente está se recusando a isso. A gente está se recusando a isso com aquela mesma desculpa de que nós somos mais velhos, somos melhores, somos experientes, só que o jogo está todo, as peças estão todas derrubadas no tabuleiro. A pandemia derrubou essas peças todas no tabuleiro. Sabe? Então, e aí a gente acaba entendendo que é um exercício de humildade muito grande para a liderança e eu coloco isso no colo dos caras. Nessa mesma empresa aí, quando eu fui lá falar sobre vários aspectos que pegava mais o quê? Comunicação não violenta, pegava insegurança psicológica, né? Para poder fazer a turma entender que, cara, daqui para frente isso aqui é premissa, não é mais assunto para inspirar, não é um convite, galera, não é mais convite, o convite foi feito. Vocês não aceitaram, agora a festa é essa. Quem quiser entrar nessa festa vai ter que estar com essa pulseirinha. Agora é assim o negócio. Esse foi o recado. Aí olha que interessante, né? Eu falando lá sobre equidade, né? Em algum momento eu tive que falar sobre equidade, né? Aí eu olhei em todo aquele auditório, tinha lá 300 pessoas, tal. Eu falei, então, gente, vamos falar de equidade rapidamente. Vamos dar uma aula de equidade aqui em 5 segundos. Olha aqui toda essa liderança, níveis intermediários e níveis altos aqui. Quantas mulheres vocês estão vendo? Nossa, silêncio, né? Tinha, sei lá, 5% de mulheres. Tá? Aí botei a estatística da época. Você sabia... eu falei, eu tenho uma filha que tem 11 anos, faz 11 anos agora, semana que vem. Você sabia que deixar como está, que é a ideia de todo mundo, né, para fugir de uma ação propositiva, de uma ação afirmativa, para corrigir gaps históricos, né, culturais, históricos, não importa o nome que dê para isso, mas gap que existe. Você sabia que se deixar como está, como muita gente fala, não, equidade, deixa rolar, está indo bem. As meninas já têm aí, já estão chegando na liderança operacional, né? Já está subindo, né? Antes era só execução, agora estão na...
Falei, você sabia que se deixar como está, como muitos acham que tem que ser, naquela época, hoje eu vejo síntese sempre. Essa semana agora passada eu vi, estava dando tipo assim, se deixar como está, daqui a 132 anos, mais ou menos, vocês, meninas, terão um salário e uma igualdade de cargos nas organizações igual aos homens. E aí, está disposto a esperar 132 anos? Eu não estou disposto a esperar isso pela minha filha. E foi o que eu falei para a turma. Nossa, só que eu falei isso, a galera ficou doida, né? Porque é o discurso meritocrático burro, é o discurso meritocrático pura e simplesmente conveniente, vamos combinar. A meritocracia é conveniente. Na hora que eu falei, cara, deu um mal-estar, cara, mas sabe que você sentiu que se apertou onde tinha que apertar? Intervalo, vão tomar café, levanta um cara lá do fundo da sala, gigante, vai falar com ele. Nossa, o que eu falei, né, que deu, né? Ó, Eduardo, cara, eu pensava desse jeito que você falou aí, cara. Mas eu lembrei que eu tenho uma filha também. O cara não lembrava que tem uma filha em casa. Ele olha para a mulher que está trabalhando do lado dele, mas não lembra que tem uma filha em casa, meu Deus do céu. E como você faz esse cara pensar nisso? Com filosofia. Você dá esse choque com filosofia no cara. Você bota ele no centro da história. Eu falei, eu não quero que minha filha leve 132 anos para ter um mínimo de equidade no trabalho. Que ela tem competência para ser como qualquer pessoa. Eu não quero que ela leve isso. Pelo simples fato de ter nascido mulher. Eu não quero que isso seja assim. Ou seja, é conectar esse macroambiente, conectar esse zeitgeist, esse espírito do tempo, essas curvas que a gente tem por aí, todo o macroambiente, né? Por que eu vou estudar macroambiente na faculdade? Para isso. Macroambiente econômico, político, macroambiente ambiental, macroambiente tecnológico, para conectar isso e colocar, velho, essa é a nossa realidade. Só vai mudar isso a partir de um exercício de consciência. Não vai mudar com frase, se você quer, você pode. Está cheio de gente querendo, velho, pegando ônibus 4 horas da manhã. Acorda querendo. Termina o dia arrebentado, questionando o próprio querer. E aí? Por quê? Porque o mundo aqui fora está dizendo que ele não merece. Porque ele não se esforçou tanto, porque ele não trabalhou enquanto os outros dormiam. O cara está dormindo 2 horas por noite, velho. O cara não trabalhou enquanto os outros dormiam. Ou seja, olha como a gente cai nesses clichês que está cheio por aí e desmonta isso fácil. Fácil. Além do seu livro, quais são as outras fontes ou como que a gente pode praticar a filosofia bruta no dia a dia? Eu sei que você falou muitos insights, mas eu acho que, olhando para o tema, falta conectar, às vezes, para algumas pessoas, beleza, eu entendi, eu penso também um pouquinho sobre isso, isso também me incomoda, mas como que eu posso viver ou absorver a filosofia sem esse clichê de estou viajando na maionese? A gente tem que voltar na origem do negócio. A gente tem que voltar. Isso na filosofia ocidental, tá, gente? Que começa lá em Sócrates, tá? Que tem a filosofia chinesa, que é bem mais antiga. Enfim, é que para a gente entende filosofia, a gente começou a se habituar com a palavra filosofia de 2.600 anos para cá, desde Sócrates, aquela coisa, né? Pré-socráticos, enfim, aquela coisa toda. Mas nos outros povos aí, no outro lado do mundo, tem tanta filosofia quanto, né? Talvez não se chame filosofia, tem outro nome, mas nosso nome grego, socrático, é filosofia. Mas vamos voltar em Sócrates. Vamos voltar no exercício da maiêutica. Pergunta. Perguntas, 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 perguntas. Por quê? Por que não? E se? E se fosse de outro jeito? E como? Onde eu começo a mudar? E se for por esse caminho, o que pode acontecer? Provocar o espírito crítico a partir desse mapeamento do mundo platônico, de forma que alguma coisa aqui a gente consiga transliterar aqui fora, transformar isso em realidade que conversa com esse atrito aqui. Né? E isso, aí entra, lembra que a gente falava assim, aí a gente cai um pouco nisso que é um pouco do déficit que realmente tem na geração. Né? Estimular a leitura. Estimular o pensamento crítico, estimular uma visão, uma macrovisão de mundo, uma cosmovisão mais rica.
Só que é duro, e aí entra o nosso papel como pais. Eu vejo muito poucos pais fazendo isso. O pai reclama que o filho não sai do celular. Ele está no livro, por acaso? Não, então desculpa, meu amigo. Não vai pegar o livro. Não vai pegar o livro. Se você não criar um ambiente que seja estimulante para essas coisas, não vai pegar o livro. Aí vem os radicais. Então eu vou cortar o celular do meu filho. Você não vai cortar o celular do seu filho, porque esse é o mundo dele. Você vai fazer com o seu filho, na hora que você cortar o celular, os mais velhos aqui vão lembrar, os meninos, quando a gente passava nas bancas de jornais lá dos anos 80, e havia um monte de revista com tarja preta. Né? Hoje você tem tudo de graça na internet. Né? Um monte de revista pornográfica, vamos falar língua bem clara. Hoje está tudo de graça na internet. Mas você vai provocar o quê? Aquele espírito disruptivo, desafiador, de transgressão que o jovem sempre teve. Você não vai pegar o celular. Tá bom, vai pegar o celular. Não vai pegar. Eu estudei com uma moça, anos 80, hein, gente? Meu pai era linha dura pra caramba, muito linha dura, né? A galera já saía, tal, tinha ali, né, uma vida social, né, cidade interior, possibilitava um pouco mais isso e tal. E ela, coitada, não saía de casa, porque aquela coisa, aquele discurso hiper mega blaster moralista, filha minha não vai sair, criação rígida, né? A menina engravidou dentro de casa. Ou seja, o jovem vai transgredir, ele vai transgredir. E o nosso papel hoje como educador, e aí também como liderança, tá? Porque vamos combinar praticamente a mesma vibe, né? A mesma vibe, só muda um pouco as idades ali, talvez, que você esteja lidando. Mas o nosso papel é como liderança e como pais, que não deixa de ser uma liderança, a parentalidade é a primeira liderança, e ela funciona tanto quanto a outra liderança na base do exemplo que arrasta, né? Se a gente não tem uma clareza, se o nosso exemplo não grita por aquilo que a gente quer falar, não adianta, amigo, não valida. Você é apenas um papagaio recitando mantra. Você vai ser apenas o chatão dando bronca. Porque ele vai até te ouvir por algum respeito, mas não vai validar aquilo que você está fazendo. Ou seja, tanto como líderes, como pais, nós temos hoje que ser muito menos assim, impositores de regras e muito mais curadores de ambiente. Filha, olha isso aqui, não é legal. Eu vi que você está mexendo nisso aqui, vamos entrar junto aqui para eu mostrar para você, isso aqui não é legal. Tá? Isso aqui que você está fazendo aqui, olha, isso aqui não é legal, vou te mostrar por que não é legal. Aí eu uso o mesmo, de onde eu tiro o veneno, eu tiro a vacina, né? Eu vou lá no chat GPT e pergunto, olha, se você ficar passando trote no celular, ligando aleatoriamente, a molecada está com uma mania dessa agora, né? Coisa de velho, né? Ficar passando trote, né? Liga, mas é assim, mas é tipo uma roleta russa, né? Liga aleatoriamente, não atende, não fala nada. Na minha época, a gente passava trote imitando que era programa de rádio, imitando que a pessoa tinha ganho alguma coisa, né? Falava umas papagadas lá. Então, eles ligam assim, tipo assim, se alguém atender, desliga, né? Porque estão tão tímidos, né? Eles não têm essa cara de faltando. Filha, isso aqui não é legal. Eu vi que vocês andaram fazendo aí, no dia que você estava aí com as suas amiguinhas e tal, vou te explicar por quê. Chat GPT, vem cá, explica para o pai aqui, para o tio, né? Os aspectos legais de quem passa trote hoje. Qual a responsabilidade de quem está passando, de quem está com a linha no nome, não sei o quê. Olha, filha, pode acontecer tudo isso com a gente. Ó. Você quer isso para você? Não, então, melhor mudar o comportamento. É diferente de eu falar, não vai ter celular. Ela vai usar o celular da minha mãe, vai usar o celular da avó, da outra avó, da tia, da amiga, da mãe da amiga, da prima, ou seja... requer muito mais presença e curadoria do que imposição e regras extremamente rígidas. Porque não é que não teremos valores, não é isso, gente. A gente fala regra, a gente automaticamente conecta com valores. Não necessariamente. Mas a gente tem que trazer os valores para o zeitgeist de hoje, para o espírito do tempo de hoje. E ver como esses valores conversam com essa realidade. E pode ser que algum valor, em algum momento, esteja completamente obsoleto. A obsolescência é um dos capítulos da filosofia bruta, né?
E sendo obsoleto, você tem duas opções. Continua ou abre mão. Se rever. Zugaib, então, diante disso que você falou, quais são os 10 passos para ser feliz? Brincadeira. Para finalizar, em alto estilo. E esse alto estilo significa dor. Dor? Sabe por quê? É grão de areia na cabeça de todo mundo. Eu vou deixar, então. Deixa uma consideração de prosseguimento. Vou deixar um exercício para vocês aqui. Pega aí um celular ou lápis, caneta aí, você vai fazer uma conta agora. Essa dói, tá? Vocês são pessoas de números, né? Vocês gostam de data analytics, né? Vocês gostam dessas coisas, né? Tudo, aqui é a galera... Adora, né? A galera gosta de dados, análise de dados, né? Vamos fazer análise de dados definitiva agora para a sua vida, tá? Vamos lá. Você vai pegar o número 76 e você vai subtrair a sua idade. Você já deve ter chegado num número aí, certo? Agora você vai pegar a sua idade e vai somar ao número 25. Deu aí? Chegou? Chegou? Todo mundo chegou? Todo mundo chegou aí ou não? Agora você vai colocar o número 20 na frente do resultado que deu, você vai chegar num ano aí, tá bom? Todo mundo chegou aí? Todo mundo tem aí já? 76 menos a sua idade. O que sobrar, você soma ao número 25, vai chegar numa dezena e, naturalmente, você vai depois colocar o número 20 na frente dessa dezena aí, tá? O meu dá 2049, tá? Chegou aí, é um ano isso, certo? É um ano. Chegou? Chegar num ano aí, qual que é o seu? Quer dizer, que número deu? 6 mil, não, peraí, alguma coisa errada. 2060. 2060. Ah, é o contrário, 2060. Você está bem na fita, mulher, você está bem na fita. Qual que é o seu? Ah, rapaz, tamo junto, hein? Tamo junto. Bom, não briguem comigo, tá? Briga com o IBGE. Briga com os órgãos aí que fazem a apuração da expectativa média de vida brasileira. Ou do resto do mundo também. A nossa expectativa média de vida, inclusive anunciar essa semana aí de novo, está na ordem dos 76 anos, mais ou menos. Tá? Esse número que apareceu no final aí, segundo o IBGE, é o ano que você vai de arrasta. Os mais jovens entendem o que é de arrasta. Eu vou falar para os mais velhos. É o ano que você vai bater as botas, velho. É o ano que você vai juntar os pés. Tá? Ou seja, pode ser mais, pode ser menos. A vida é impermanente, a realidade se impõe em mundo do jogo toda hora. Tá? Ou seja, você já tem um número mágico. Eu falei que seria o Data Analytics definitivo. A partir de agora, esse número vai estralar na sua cabeça. Né? Você vai ter agora uma chance de influenciar esse número a partir dos nossos campos de influência, porque você não controla nada, controle é uma ilusão, o máximo que você faz é influenciar, né? E quais os nossos campos primários de influência que você tem? Primeiro, saúde, você influencia a sua saúde. Você não controla, mas você influencia em grande parte, tá? A sua saúde, o seu conhecimento, né? O que você quer aprender, onde você busca informação, lifelong learning, esse monte de coisa aí. A minha avó chamava... Outro dia eu joguei no Google Lifelong Learning, eu queria a tradução disso. Apareceu assim, vergonha na cara a tradução. Né? É você, velho. Depende de você. Não tem empresa nenhuma que faça isso por você. Né? Saúde, conhecimento, tempo e relações. Ah, Eduardo, não tenho tempo. Tem. Eu te provo que você tem. Fica um dia sem acessar o Instagram, você vai ver quanto tempo você tem. É que você dilui esse tempo ao longo do dia. Você não percebe, mas se você colocar isso numa linha de tempo, o Instagram te dá essa resposta de vez em quando aí, né? Com aquelas métricas lá, te dá essa resposta aí. Então, você vê quanto tempo você fica, às vezes, em devaneios tecnológicos, achando que está fazendo um grande... Se sentindo conectado, se sentindo moderno. Não, pera lá. Você influencia esse tempo, né?
E conhecimento, relações, saúde, tempo. Relações, saúde social. Isso que a gente está fazendo aqui, gente, façam cada vez mais. A pandemia adoeceu a todos nós. Quem já tinha uma tendência a ficar em casa, ser um pouco mais recluso, literalmente adoeceu na pandemia. Porque a pandemia saiu, quer dizer, a gente saiu da pandemia, mas a pandemia não saiu da gente. Isso, há um adoecimento social muito grande, os índices de saúde mental, é só olhar, vocês sabem disso, está uma coisa assustadora e vai ser cada vez pior. Detalhe, não foi a pandemia só acelerou isso, tá? Porque lá em 2010, a Carla Furtado, falecida já, grande estudiosa, aí, Instituto Feliciência, tal, que trabalha com... fazia o trabalho aí de felicidade no trabalho, felicidade num conceito mais amplo, né? Não no conceito, no conceito mais amplo. Né? Ela já falou lá, uma vez eu fiz um trabalho com ela, uma moderação de um evento lá no CONAR com ela, e ela falou que em 2010 já se olhava para os indicadores e apontava que na época que a gente está vivendo, a gente estaria vivendo uma pandemia de problemas de saúde mental. E nem se pensava em pandemia de Covid. Então, você imagina como isso adoeceu. Né? Então, olhando para esse número, pensa nesses 4 fatores que você tem. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer com esse tempo aí? Eduardo, não está claro ainda. Vou dizer para você, eu vou, segundo o IBGE, se a profecia do IBGE se cumprir, em 2049 vocês me mandem uma coroa de flores, por favor. Eu tenho, em tese, 24 anos. 24 anos é bastante. Tá, são 24 natais. São 24 férias da minha filha. Minha filha em algum momento, vai sair de casa, ou seja, é menos. Entendeu? Então, assim, quando você começa a pontuar os eventos que marcam a gente, ao longo desse tempo, você vê, cara, que a vida é muito curta. E aí, nós vamos em 3 frasezinhas aí, que é o memento mori. Lembra que você vai morrer. Memento vivere. Lembre-se de viver. E, por fim, carpe diem. Aproveite seu dia. Eduardo Zugai. Valeu, gente. Muito obrigado, cara. Muito obrigado.